Mateus capítulo 6, vou ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bem, amados, deixe-me colocar aqui alguns pontos, a fim de que nós possamos, então, discernir o que essa porção quer nos trazer exatamente de acordo com o contexto histórico, com o contexto espiritual, teológico, do tempo em que a carta foi escrita. Eu costumo dizer que sempre quando se lê um texto da Bíblia, e isso é inevitável que aconteça, que se construa uma ponte hermenêutica. Explico. Uma ponte que nos conduza de volta ao tempo em que a carta, o livro, o texto foi escrito. Não podemos ignorar que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita há aproximadamente 2000 anos, o que nos distancia do pensamento do autor, nos distancia do pensamento, da ideia, da intenção do autor e, sobretudo, dos problemas que eles viviam e enfrentavam, que certamente os levou a escrever essa epístola. Ou seja, quando o escritor aos Hebreus, que seja o apóstolo Paulo, que seja qualquer outro, não importa, escreveu essa epístola, ora, ele escreveu movido por uma necessidade. Que necessidade era essa dos crentes hebreus, que foram os destinatários imediatos dessa carta? Quais problemas eles enfrentavam? Quais eram os problemas de ordem teológica que eles enfrentavam? Então, reconstruir esse contexto, o que teoricamente se diz, essa ponte hermenêutica que nos devolve ou que nos conduz ao tempo do escritor, ao ser, ao pensamento, à intenção, aos problemas daquele tempo, isso é mais do que necessário. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que, primeiramente, tirar do nosso entendimento qualquer ideia, é que esse texto de Hebreus capítulo 6, sobretudo os versículos 4 a 8, ocorre que esse texto é interpretado, na maioria esmagadora das vezes, como sendo um texto que se refere às discussões arminianas e calvinistas acerca da salvação, o que não é verdade. Quando o apóstolo escreveu esta epístola, não havia na mente dele, nem dos seus leitores, nenhuma ideia de Calvino, e muito menos de Armínio, que viriam a nascer e a existir aproximadamente 1.400, 500, 600 anos depois da escrita desse livro. Então, nós não podemos trazer uma ideia extra-texto, trazer problemas extra-texto, trazer discussões extra-texto para dar sentido ao texto. Eu me refiro ao fato de que há uma discussão histórica acerca da salvação, como quem pergunta, porventura a salvação, ela é unilateral, ou seja, ela depende exclusivamente de Deus? Calvino e Armínio são os dois nomes que debateram essa questão. Eles não eram contemporâneos um do outro, há 200 anos de diferença, mas o debate ocorre nas escolas calvinistas e posteriormente nas escolas arminianas.